Pessoal, tudo bem? Então, fazer uma correção das atividades de hoje, né? Hoje seria o dia 22, a gente tinha algumas questões, né, referente à página 267 do livro. As questões eram 3 e 4, tá? Onde tinha essa charge, né? E essa questão número 3 dizia o seguinte, tá? Leia a tirinha a seguir e responda as questões propostas. Muitos entregaram hoje, tá, pessoal, os conteúdos, mas só pra gente, né, fazer uma correção para não ficar tudo meio vago, certo? Então, a questão número 3 do livro 267. Então, ali tem um homem, né, digamos que o garotinho falou, mas você cortou as folhas dela. Para ela não perder água, filho, o pai respondeu. Assim, as raízes recuperam e ela vai sobreviver. Dói na gente, mas é para o bem dela, tá? Dizia então ali o pai. Questão letra A, da número 3. Agora, explique com suas palavras a relação entre as folhas das plantas e a perda de água citada no primeiro quadrinho da tirinha. Tá? Então, no primeiro quadrinho da tirinha, muitos responderam, né, de repente ali, que é um processo de sobrevivência, né, da planta. Então, relaciona então com a perda de água, o processo de transpiração, conforme nós sabemos, né, que a planta transpira e ela está perdendo água. Tá? Então, se não tiver folha, ela não vai perder a água e vai se manter mais tempo viva. Certo? A letra B. Como as plantas podem perder água? Então, elas podem perder a água, né, de acordo com a fala anterior, que é através da transpiração. Né? Então, a planta perde água para o ambiente através da transpiração. Um exemplo para a gente ver se a planta está transpirando, a gente pega um saquinho plástico, né, transparente, um saquinho plástico transparente de guardar pão, enfim, que não esteja furadinho, e coloca ao redor de um galho de uma árvore. A gente vai ver que no interior desse saquinho vai ficar cheio de gotículas. Então a árvore, né, o vegetal, está transpirando, está perdendo água para o ambiente. Ok? Depois a gente tem na questão 4. Tá? Leia a manchete e o texto a seguir e responda as questões propostas. Tá, pessoal? Eu não vou ler todo o texto ali, que provavelmente vocês já leram, né? Então, na letra A da questão número 4 diz o seguinte: como a poluição pode interferir na fotossíntese? Então, pessoal, é importante a gente falar sobre a camada de ozônio, é importante, né, o gás ozônio para a proteção, né, da sobrevivência na Terra contra os raios ultravioletas, é uma proteção para a Terra, mas quando tem um excesso de poluição ambiental, essa poluição acelera, né, a produção de ozônio. E esse ozônio, em contato com a planta, né, vai inibir, digamos que inibe a abertura dos estômatos, certo? E, por sua vez, quando inibe, né, a produção, quando está fechado, né, digamos que os estômatos dos vegetais, vai impedir que o gás carbônico, né, entre para dentro da planta, em grande concentração na folha, né, que é mais verde, tem mais pigmentação, tem mais clorofila, e a produção de gás oxigênio é bem maior. Tá? Então, uma vez que tem um excesso de gás ozônio, a planta ela vai ficar, digamos que, fechada, né? Ela não vai deixar esse gás entrar porque ela apenas precisa do gás carbônico. Então, fecha, né, digamos que os estômatos. Na letra B diz assim: como a não abertura dos estômatos pode prejudicar a fotossíntese? Então, digamos que é quase a mesma coisa que eu respondi, né? Então, a absorção do gás ozônio ocorre principalmente o gás carbônico ocorre principalmente nos estômatos ali, né? Então, se estiver fechado, vai impedir a questão da fotossíntese, obviamente, tá? Então, vai ocorrer um problema nesse caso. Depois a gente tem na página 268 do livro, né, que é para completar, era para desenhar essa árvore, se eu não me recordo, né? Se eu não me engano, se eu me recordo seria isso, fazer o desenho da árvore, aí tem as raízes, o caule e as folhas,
era para completar esses espaços aqui, certo? Então, nesse espaço amarelo aqui, tá, pessoal? As folhas, principal local de realização dos processos no caso, tem a primeiro item, transpiração, a água está saindo, né? E depois o espacinho em branco, então vocês têm que colocar respiração. E no segundo espacinho em branco, fotossíntese, né, que é o processo de produção de alimento na planta, ok? Vamos para esse outro quadrinho aqui, tá, pessoal? Esse quadrinho, então, lá em cima, luz solar, do lado esquerdo, água, e do lado direito, glicose, mais, né, a abertura dos estômatos, e vai liberar, então, o gás oxigênio, ok? Lá no caule, é distribuir, ok? Na raiz, absorção, absorver. Lá na outra raiz do vegetal, aqui embaixo, tá? Da planta agora, certo? Seria, ó, absorção de água e de sais minerais, seiva bruta. Depois a condução do xilema. O que é o xilema mesmo? Xilema é a condução de seiva orgânica ou inorgânica? É a inorgânica, né? Então é condução do xilema e floema, seria essa questão ali. Então o xilema que eu quis dizer seria o que? O xilema é quando conduz a seiva inorgânica, que é a água e sais minerais. E o floema é a seiva bruta, né, que é a parte da glicose, alimentação e a produção final, né, do gás oxigênio. Tá, pessoal, então aqui embaixo, ó, seria bruta, floema e elaborada bem em cima. Ok? Resolvida essa parte. Depois a gente tem na figura, na página, acho que é 271, né? Se eu não me engano, acho que é 271. Página 271, então, era para responder a questão número 3 e 4. Então essa é fácil, né, pessoal? Fala sobre os números atômicos ali que a gente estava vendo em aula antes da gente, né, ficar em casa. Então na questão número 3, tá, pessoal, diz assim: complete adequadamente o quadro abaixo. Então a gente tem os elementos químicos ali, né, o alumínio, o chumbo, o estanho e o níquel. Cada símbolo, né, tem as suas letras. Por exemplo, alumínio, AL, chumbo, PB, estanho, SN, níquel, NI. Agora vamos ver a massa, né, desses elementos ali. A massa é representada pela letra A, conforme a gente já viu. Tá? Então, a massa do alumínio é 27, a do chumbo, 208, estanho, 119 e níquel, 59. Agora a gente vê o número de prótons, que é a letra P. Tá? Então, o número de prótons do alumínio é 13, do chumbo 82, estanho 50 e o níquel 28. Agora a gente vê o número de nêutron, né, de cada elemento. A letra N, então, representa o número de nêutron. E para nós acharmos o nêutron de um elemento químico, basta diminuir a massa pelo número atômico. Tá? Então, quando a gente quer saber o que vale o N, nós devemos pegar a massa, diminuir pelo número atômico, né, ou pelo número de prótons. Ok? Então, o nêutron do alumínio é 14, do chumbo é 126, do estanho é 69, do níquel 31. Agora o número atômico do alumínio é 13, do chumbo 82, do estanho 50 e do níquel 28. Questão 4 agora, tá? E última. Questão 4. O exemplo abaixo foi realizado em 1771 por Joseph com um ramo de menta e uma vela em recipientes de vidros fechados. Observe os esquemas e responda. Tá? Então a gente tem 4 esquemas aqui, certo? Esses 2 esquemas aqui, a vela se apagou após alguns segundos. Então na etapa 1, tá, pessoal? Na etapa 1, o que aconteceu? A vela estava acesa e ela apagou, ok? E na etapa 2, a gente tem agora uma vela e uma plantinha,
tá? O que aconteceu com a vela nos dois frascos? Os dois frascos, né, ficaram, digamos que, com a chama acesa. Por que ficou com a chama acesa? Porque, digamos que a planta, ela produz o quê? O oxigênio. E para manter uma chama acesa, tem que ter o quê? O combustível, né? Comburente, enfim, para que vai manter essa chama acesa, tá? Então, na letra A, na primeira etapa do experimento, a vela apagou após alguns segundos. Por que ocorreu isso? Porque faltou oxigênio, né? Obviamente, então, porque o oxigênio, a combustão do pavio da vela, digamos que faltou oxigênio para manter-se acesa. A letra B, o que vocês responderam então? Resposta pessoal, então, seria o quê? O objetivo dessa questão é que vocês percebam, né, pessoal, que o gás oxigênio proveniente da fotossíntese do ramo, né, do caso da menta, que produz uma grande concentração de produção de oxigênio, permite que a vela, né, continuasse acesa por mais tempo. Assim, né, compreendeu que durante a fotossíntese as plantas, então, né, a gente tem que compreender que através disso, né, a fotossíntese, a planta vai liberar o gás oxigênio. Ok? Então, atividade então, do dia de hoje, do dia 23, perdão, do dia 20, isso mesmo, do dia 23, seria, né, a correção das atividades do dia de hoje, do dia 22. Ok? Um bom final de semana.